21 a 33? Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui na nossa escola bíblica dominical. Hoje vamos estar estudando a lição de número 9. O tema da lição, marido e mulher, está em Efésios capítulo 5, 21 a 33. Efésios capítulo 5, de 21 a 33. Vamos encontrar aí na nossa Bíblia. O nosso estudo é na carta de Efésios, né? Então estamos chegando já no capítulo 5. Eu disse aí de 21 a 33, não é isso? Então, 21 a 33. 21. Então eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos podem ler os demais, leia em voz alta, tá? Para sair aqui na gravação, para os nossos amigos aí que vão ouvir, nossos irmãos. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vós, mulheres, sujeitai vós a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra, a fim de que ele pudesse apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem uma única mancha ou ruga ou qualquer outro defeito, mas sim santa e sem nenhuma imperfeição. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta e dela cuida. Como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Portanto, eu torno a dizer, um homem deve amar sua esposa como a si próprio, e a esposa deve respeitar o marido. Amém. Vamos orar. André, você pode orar por nós? Senhor, glorioso Deus, obrigada, Senhor, por poder estar aqui mais uma vez para aprender da sua santa e gloriosa palavra. Mais uma vez, usa o pastor, teu servo, como instrumento para falar aos nossos corações. Amém. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Bom, aqui na nossa revista diz assim, a vida cheia do Espírito deve gerar adoração, comunhão, gratidão e submissão. Ao dizer sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, 5:21, o apóstolo está levantando um tema importantíssimo no que diz respeito aos relacionamentos humanos, autoridade e submissão. Conforme Scott bem observou, a noção de submissão à autoridade está fora de moda hoje. Está totalmente em desacordo com as atitudes contemporâneas de permissividade e liberdade. Concordamos com ele que a sujeição é algo que levanta protestos irados. Entretanto, os que estão em Cristo precisam seguir os parâmetros bíblicos e não os do mundo. Em Efésios 5:22 e 6:9, Paulo destacou os novos padrões para relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, entre servos e senhores. Estudaremos sobre eles nesta e na próxima lição. Número 1, autoridade e submissão. Então, queridos, o texto nos fala lá que nós devemos nos sujeitar uns aos outros em amor, certo? Então, quer dizer, existe aí já uma noção de que nós devemos ter uma vida interdependente. E quando eu estudei direito, a gente aprendeu lá sobre aquela tripartição de poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. E a gente aprende também que existem aquilo que a gente chama de freios e contrapesos.
Foi direito constitucional americano que criou isso. Uma forma de um poder controlar o outro. E diz assim, que eles devem ser interdependentes e harmônicos. Eu gosto dessa frase, interdependentes e harmônicos. Porque é assim que eu entendo que é a família perfeita, em que existe interdependência e harmonia. Amém? Então, nós temos, por exemplo, num violino ou num violão, nós temos a caixa, nós temos o braço, nós temos as cordas. Ora, se eu tirar as cordas, não tem música. Se eu tirar o braço, não tem música. Se eu tirar a caixa, não tem música. A finalidade do violão é produzir música, certo? Então, eu não posso dizer que a corda é mais importante que o braço é mais importante que a caixa de ressonância, né? Aquela caixa de ressonância. Não posso, porque um depende do outro. Agora, alguém poderia dizer assim, mas a parte mais importante são as cordas, né? Por quê? Porque ela é corda. Ela vai dizer, sem mim, nada podeis fazer, né? A corda vai dizer. Mas aí a caixa vai dizer, eu também, sou eu que... E o braço vai dizer, sou eu que seguro vocês. Se eu não segurar vocês, vai todo mundo pro chão, né? Tem muita gente que fala assim na família. Então, temos aí 2 lugares vagos aí, né? Tudo bem, Cremax? E aí, então, eu creio que isso também se aplica ao casamento, à família, né? Que devem ser interdependentes. Tem mais 2 lugares ainda. Interdependentes e harmônicos. Então o casamento deve ser assim. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre isso, eu quero jogar um pouco de lenha na fogueira, assim, né? Falar um pouquinho aí sobre esse negócio de submissão, porque esse é um tema assim que desde que eu sou pastor, ferve, né? E eu perguntar para as mulheres, os homens agora calados, né? Mulheres, o que vocês acham da submissão ao homem no casamento, né? E, obviamente, o filho tem que se submeter aos pais, etc. Mas a submissão da mulher no casamento, o que vocês pensam disso? Está escrito aqui na Bíblia, né? Aliás, fala 3 vezes. Mulheres, vocês devem ser, como que é o primeiro termo que usa? Sujeitar-se ao marido. Depois diz lá, devem submeter-se ao marido, que é a palavra submissão. O que vocês acham disso? Fernanda, que está aqui na frente. Me colocar no spot. E com certeza o Marcelo está ouvindo, né? Ainda não está ao vivo, mas eu... ok. Você vai avisar, né, pastor? Dá uma olhadinha que vocês possam falar. Bom, eu acho que numa união, alguém precisa de ceder um pouco. É um ou é outro. Mas tem que haver... eu não estou falando nem em termos bíblicos, mas para haver uma harmonia, tem que deixar um pouco de lado aquilo que você, né, nós como seres humanos, nós todos queremos controlar, queremos que a nossa vontade aconteça, mas se você ceder um pouco e de uma forma ou de outra deixar com que a vontade do seu marido sobreponha na sua, né, isso vai fazer só bem para a relação e para a harmonia da casa. Mas ao mesmo tempo, você tem que lembrar também que o seu marido tem também as funções dele, né? Ele tem os deveres dele dentro de casa. Se ele não cumpre com esses deveres, se ele não traz o amor, se ele não está ali presente, né, em casa, fica difícil para uma esposa submeter a ele. Então eu acho que é uma balança, né? Se o marido faz assim, a esposa faz assim. Então tem que estar todo mundo no mesmo nível. Uhum. Você acha que a esposa deve ser submissa ao marido? Eu acho que se o marido estiver fazendo a parte dele, sim. O que é a submissão feminina nesse caso? O que seria se submeter ao Marcelo? No meu entender, é deixar com que a palavra final, né, com que ele faça, seja dele. Ok, a última palavra é dele. Sim, querida. Isso. Tá bom. Agora nós vamos para Marcela, falando do Marcelo, vamos lá para Marcela, né? Marcela, fala um pouquinho pra gente aí. Você é submissa ao Lucas, ou Marcela? Espero que sim. Espero que sim. Então aí já criou para nós uma grande dúvida, né? O que é ser submissa ao Lucas? O Lucas está aí do seu lado. Bom, eu acho que é uma ordenança, né? Assim, não é uma coisa que eu tenho que achar ou não.
E eu acho que é um princípio bíblico que tem muito poder. Né? Eu fui mãe solteira por muito tempo, então eu fui muito trabalhada nessa área, né? Porque minha conversão veio depois do nosso casamento. E então assim, eu fui muito tratada e eu sei que é muito difícil a gente ser submissa, mas quando a gente está debaixo da proteção do Senhor, Ele faz com que tudo tenha harmonia. Então eu aprendi que eu tenho que me submeter, não importa a posição dele, não importa como ele se comporte, e porque é sobre mim, sobre eu e o relacionamento, meu relacionamento com Deus. E com ele, Deus vai tratar. Então assim, é muito mais fácil quando você se submete, Deus trabalha no marido, né? Então assim, acho que não tem condição. A não ser que ele me faça fazer algo que seja contra a Bíblia. É a única hora que eu não preciso estar submissa ao meu marido, mas fora isso, eu preciso estar submissa. Tá, você falou essa coisa de falar alguma coisa que está contra a Bíblia. Mas vamos dizer que não fosse o Lucas seu marido, você se converteu depois de casada, tá? E o Lucas não é um cristão, que é uma hipótese. Sim. E aí o Lucas diz assim para você, não, esse negócio de ir na igreja, eu quero domingo de manhã, minha esposa aqui em casa, porque é o dia que eu quero comer um breakfast, assim, que só você nesse mundo sabe preparar e tal. E aí, o que você vai fazer? O que você faria, não é o seu caso, numa situação dessa, né? Ficaria em casa. Ficaria em casa, tá? E aí, como que seria servir a Deus? De outra maneira? Existem várias formas de você servir a Deus, né? Mas em primeiro lugar, nosso primeiro ministério é a nossa casa. E se meu marido ainda não conhece Jesus, eu tenho que fazer de tudo para que ele ame Jesus. Uhum. E se eu largo tudo, largo ele para poder estar servindo, ele não vai amar Jesus, né? Então, assim, eu entendo que é uma forma de eu evangelizar meu marido, estando em casa assim, e vendo outras formas de eu servir. Tem a reunião de oração das irmãs lá, durante a semana, tem, não sei, algumas outras coisas que a gente pode servir. Eu vou dar outra situação aqui, né? Porque tá no vídeo aqui, vai pra internet, Sim. então a gente vai... né? Mas vamos dizer o seguinte, seu marido, ele se converte, mas ele se converte lá na Igreja Presbiteriana Batista Conservadora dos Irmãos Consagrados, que só ora abaixo, entendeu? E você é aquela pentecostal do reteté, que sai até tocando pandeirinho na igreja. E aí o teu marido fala assim, eu quero congregar lá na Igreja Batista Conservadora, Presbiteriana, Metodista, Tradicional, Conservadora. O que você vai fazer? Eu vou acompanhar meu marido. Vai acompanhar seu marido. É porque, pastor, eu entendo assim, que é um princípio, é a submissão ao marido. Então, assim, não importa em que situação, o primeiro lugar é a submissão ao marido, né? E a mulher crente, ela ganha o marido através do posicionamento dela, ela ganha o marido para o Senhor através do comportamento dela, né? E ela às vezes calada, né? É onde o Espírito Santo mais atua. Então eu entendo que a submissão tem muito poder, independente de Aí quando seu marido for trabalhar, você sai pela casa tocando pandeirinho e botando lá a Cassiane para tocar no rádio, certo? Amém? 100 graus de puro fogo e poder, amém? Desse jeito. E lá na igreja você fica quietinha, porque lá na igreja que ele vai é tudo quietinho, os irmãos tudo em silêncio lá. Sim, por né? respeito. Sim. O pessoal até fala que quando chegar no céu, essa turma aí tem que ficar quietinho, porque senão eles podem assustar lá no céu. Então, Mas os anjos já vão estar cantando tá. santo. Então quer dizer, o princípio da submissão, nesse caso, é acompanhar o marido, né? Sim. É estar com ele, obedecer o que a palavra diz para ganhar o marido em silêncio, né? Sim. E tem mulher que tenta ganhar o marido Na fala. Eu digo que eu não sou 100% perfeita nisso, né? Porque eu não sou Deus. Mas esse é meu gol. Amém. Até porque nós temos a testemunha aqui do lado. Ô Eliane, fala para nós um pouquinho aí sobre submissão, né? O que você tem para falar sobre submissão feminina nesse caso, né? Deus estabeleceu que o homem é o cabeça da mulher. E então, uma vez que ele é o cabeça, a mulher tem a função de apoiar o ministério, né? Então, nesse caso, a mulher é o pescoço. A mulher apoia a cabeça. Pode ser qualquer. E a cabeça. Pode girar para um lado. Né? Então, Né? o marido é o líder e a mulher é co-líder. Então, se ela
se você tem um gerente numa empresa, você tem que acompanhar teu gerente ou você vai ser demitido. Então, é assim lá em casa. Então, dentro da casa, é importante que quando você escolheu casar com alguém, você ande com aquela pessoa, você se comunique com aquela pessoa. A gente, quando casa, a gente às vezes tem resistência, né, de acompanhar a vontade do outro, porque cada um é diferente do outro. E até entender essas diferenças, a gente tem bastante problema de insubmissão ou de algum tipo de divergência, né? Mas quando você começa a andar com Deus, Deus começa a te ajudar nesse treinamento, né? É verdade. Então, às vezes, você não concorda com teu marido, mas você fala, tudo bem, querido, eu vou te apoiar nisso, eu não concordo dessa forma, mas eu vou te apoiar. Então, não significa que você tem que ser outra pessoa. Você é a mesma, mas você vai apoiar o trabalho do seu marido. Isso também não significa que você não possa expor suas ideias. No momento de diálogo, você pode falar, olha, eu vejo dessa forma, o que você acha? Mas como a Marcela mesmo falou, né? Sempre a Marcela e a Fernanda, né? Que sempre a última palavra a gente deixa o marido. Muitas vezes eu tive que engolir a última palavra. Tá aprovada, pastor? Eu tive que engolir a última palavra porque era a minha função de fazer isso, né? O marido engrossou a voz e... Não engrossou. A opinião dele não era flexível e então eu falei, tudo bem. Vou orar mais um pouquinho. Vou orar mais um pouquinho. E muitas vezes eu orei, o Senhor convenceu ele diferente, sem eu ficar brigando, sem eu me submeter. Eu falei, olha, Senhor, a minha opinião é essa, se eu tô errado, o Senhor me convence. Exato. Agora, se eu estou certo, o Senhor convence ele. Amém. Marineide, vamos lá para Marineide. Deixa eu virar a câmera aqui para o lado da Marineide. A Marineide é que ela tá lá no fundo, hein? Marineide, a pergunta para você é a mais difícil de todas. Quem é que manda na sua casa? Meu marido. É o seu marido que manda? Ô, Simão. Ô, Glória. Tá vendo, rapaz? Olha, Olha, não foi fácil, como Marcela falou. Marcela, por um motivo, né, de ter sido mãe solteira, e eu, por ter nascido, né, sem pai e tudo, a casa só de mulheres, então a mulher prevalecia, né? E essa transição, não sei se é a palavra correta, para me tornar submissa ao meu marido, não foi fácil. Só a palavra mesmo, né? Cada dia mais conhecendo a palavra do Senhor, que me transformou. Mas foi muito difícil. Amém. E como que é essa submissão? O seu marido fala assim, meu sapato tá sujo, engraxa aí. É assim? Não, não é assim não. Ah, tá. Não é assim, Não é assim. Hã? É assim, é como Fernanda, né? Fernanda falou, né? Cada um com sua função, cada um conversando, não vamos fazer tal coisa, sentamos, conversamos, também exponho as minhas ideias, né? Minhas opiniões, e aí tem um conjunto e uma concordância para fazer. Quer dizer, então o Simão não é o seu senhor, o seu dono, Não. ele é o seu líder, certo? Isso mesmo. Então, líder, houve o liderado também, respeita, share opinião, né? Para chegar a um determinado conjunto. Exato, porque quando um líder ele é inteligente, aí eu já estou acrescentando um pouco da minha opinião, ele anda com os liderados, né? Isso. Eu, por exemplo, aqui na igreja, eu sou o presidente da igreja. Se eu quiser tomar todas as decisões, eu submeto as minhas decisões à assembleia. Mas eu tenho a diretoria. A diretoria não manda em mim estatutariamente. Não tem nada... Tem uma linha no estatuto que diz assim, a diretoria vota e decide. Não tem uma linha lá. Quem vota e decide é a assembleia. E quem administra sou eu, o pastor. Mas eu não sou tonto. Eu sou pastor há muito tempo. Eu sei que se eu tiver o apoio da diretoria, eu vou para frente. Se eu não tiver o apoio da diretoria, eu vou para trás. Então, o que acontece? Eu pego as questões da igreja e levo para a opinião da diretoria. Eu, particularmente, sempre tomo o voto dos membros da diretoria para saber a opinião deles. E, na maioria das vezes, até às vezes não sendo a minha opinião, se a diretoria pensa diferente, eu aceito a opinião da diretoria e me junto com eles. Assim como muitas vezes eu pego pesado, falo para eles, não, mas eu penso assim, eles falam, não, ele é o nosso pastor, então não está junto. Então a gente só caminha junto. Casamento tem que ser assim, a gente só caminha junto.
Então, às vezes, a gente vai sentar, vai pensar diferente. É normal, a mulher pensa de um jeito, o marido pensa de outro, não é? Então, é normal essa divergência, essa diferença de pensamento. E nós temos que ter esse papel de, como disse a Eliane, se o marido é o gerente, a esposa é o subgerente. Ela não é o porteiro. Com todo respeito aos porteiros, né? Nossos irmãos porteiros. Só uma expressão. Mas o porteiro não é o diretor da empresa, certo? Então vamos dizer, o marido é o presidente da empresa. A esposa não é o porteiro, a esposa é o vice-presidente. Por que ele é o vice-presidente? Quando o marido sai, quando o marido vai trabalhar, quando o marido vai viajar, quem é que está ali na administração da casa, da família? Quem é que está tomando conta das coisas? Se o marido tem um piripaque lá no hospital, quem é que cuida de tudo? Não é a esposa? Ora, então ela não é qualquer um na relação, ela é o vice, né? Mas se a gente tiver um piripaque, o homem não consegue dar conta da casa. Dá sim, a Eliane teve vários piripaques, eu cuidei dela. Fala, Eliane. Não, eu quero falar que tem uma vantagem, né, na mulher andar junto com o marido e abençoar o marido. Porque o marido, você vai ter orgulho de falar, ó, esse é o meu marido, né? Amém. Quando você promove o teu marido, quando você caminha com ele, você ama ele, você admira ele, você vai ajudar ele a cumprir a função dele, a cumprir o ministério. Diante dos teus filhos, você vai falar, não, teu pai é um excelente pai. Ele mostrar para os filhos o valor do pai. Então a gente vai trabalhar em conjunto, né? Sim. E isso é uma bênção quando a gente recebe isso de coração, né? Porque muitas mulheres não, elas falam aqui. Você pensa assim, eu não tô nem aí. É assim que vai ser. Aí é que pega o problema, quando a mulher se rebela contra a autoridade do marido, não quer andar com ele, nem decidir com ele, nem discutir com ele as coisas, é o que ela pensa e acabou, né? Então, por isso precisa haver sabedoria da parte do casal, de nós dois, marido e mulher, temos sabedoria nessa relação, amém? Isso se aplica no trabalho, isso se aplica em todo lugar que existe autoridade. Alguém diz assim, mas por que a mulher é autoridade? É a mesma coisa você perguntar, por que o meu patrão é autoridade? É porque uma série de contingências levou aquela pessoa a ser autoridade. E Deus, ele tinha que escolher, é o homem ou é a mulher? Ou ele escolhia a vaca ou o cachorro? Não, ele escolheu um dos dois, escolheu o homem. Até porque ele criou primeiro o homem, etc. Tem toda uma questão aí teológica, mas ele criou primeiro o homem, depois criou a mulher, então ele decidiu que quem iria ser o cabeça do relacionamento seria o marido. Agora, como disseram vocês aí, eu não vou perguntar para a Andréia, porque ela é a esposa mais jovem aqui, eu vou deixar ela só ouvir, né? Mas, então... Fica para a próxima aula, porque é muita gente falando. Então, o que acontece... Eu nem sei que horas são agora. O meu relógio está sem bateria. São 9h36. 9h36, temos mais uns 20 minutos. Então, o que acontece? O relacionamento entre marido e mulher, que a nossa aula hoje é sobre isso, ele precisa ter um equilíbrio, ele precisa ter um balance. A mulher não é o capacho do marido, né? Que nem a gente brincou, né? Engraxe meu sapato, né? Eu posso até pedir para ele engraxar o meu sapato, mas tem formas e formas de você fazer isso, né? Se você, por exemplo, falar assim, querida, eu estou sem tempo, você poderia engraxar o meu sapato, porque eu preciso fazer outra coisa e tal. A Eliane vai fazer com muita alegria. Assim como quando ela pede algumas coisas para mim com carinho, com educação e tal, eu vou correndo fazer, porque é o meu prazer servir a minha esposa. Amém? Agora, quando existe brutalidade, quando existe agressividade, quando existe desrespeito, então aí a relação começa a ficar conturbada. E essa coisa da submissão, né? Por exemplo, alguma mulher vai dizer assim, não, mas esse negócio isso é coisa do passado, isso é coisa da cultura da época. Não é bem assim. A mulher hoje tem um papel igualitário na sociedade? Espera-se que sim. Hoje nós temos aqui nos Estados Unidos uma vice-presidente que vai mandar no Congresso, quer dizer, né? Ela vai ser a mulher mais poderosa do planeta Terra, porque o voto final é dela, né? Que o Senado está 50-50. Ela é a vice-presidente, então quando tiver 50-50, quem decide é ela, a vice-presidente do país. Então essa mulher, hoje ela tem a decisão de matérias importantíssimas na mão dela, certo? Nós tivemos no Brasil, uma presidenta, né? Então, o papel da mulher é respeitado pela sociedade que votou numa mulher, não é? Então,
existem mulheres desembargadoras nos tribunais de justiça, existem rainhas, mulheres presidentes de países, enfim. A mulher e o homem, biologicamente falando, são iguais. A única coisa que acontece é que tem um cromossoma diferente que altera o aparelho reprodutor. E, evidentemente, aí entram hormônios, uma série de coisas que faz da mulher e do homem seres distintos. Mas, pensando na biologia, nós somos iguais. E para Deus, a Bíblia diz que não há grego, nem judeu, nem homem, nem mulher. Jesus foi perguntado quando, pelos aqueles machistas judeus, quando a mulher morrer, ela teve vários maridos porque ficou viúva, de quem ela é? Tipo assim, ela é propriedade de quem? E Jesus falou, de ninguém, porque lá não se casam nem se dão em casamento, são como os anjos. Então Jesus deu uma dica, lá no céu não tem macho, fêmea, masculino, feminino. Isso foi criado aqui na Terra com a intenção reprodutiva, certo? E nossa, seria muito chato se só tivesse homem, né? Só Adão. Que mundo tedioso, né? Ia ter campo de futebol para todo lado, ia ser um negócio assim, né? Mas seria muito tedioso. Churrasco, toda a refeição churrasco. Tristeza, gente. Hã? Vocês vão sofrer tanto. E tá certo que, que depois, o cara quisesse assistir um jogo de futebol, não ia ter ninguém pra chamar pra ver um filme romântico. Então, mas assim, somos iguais, amém? E a questão aqui que eu coloco é assim, quando Paulo fala aqui sobre homem e mulher, duas coisas para mim se destacam muito. Qual é, falando desse texto, tá? A necessidade mais básica da mulher. A mais básica, tem várias. Ser amada. A Eliane disse ser amada, né? Quem concorda com a Eliane? Todas as mulheres. As mulheres têm naturalmente uma necessidade de serem amadas, serem queridas, terem esta atenção, não é? O homem, as mulheres podem até ficar pasmas com essa notícia? Não. O homem não, certo? Pode ver uns caras solteirão aí, estão vivendo a vida. Estão dando, graças a Deus, estão sozinhos, né? Porque a necessidade do homem é uma outra. E qual é a necessidade básica do homem que o texto bíblico nos fala? Respeito, honra. Eu até falo assim que o homem, você vê, põe um time de futebol para jogar. Hoje em dia, nesse novo normal aí, não tem torcida, né? Que jogo fica assim, sem torcida, coisa sem graça. Tanto é que eles agora botaram nos estádios torcida virtual, né? Já viu? Torcida virtual. Tem uns estádios que eles põem até uns telões com os torcedores mesmo lá. Por quê? Porque homem precisa de torcida. Homem precisa de quem tá lá dizendo para ele, vai. Não é? Ele precisa de torcida, ele precisa disso. Homem precisa ser respeitado. Pode ver, quando você desrespeita um homem, ele fica muito ofendido. Então, o que acontece? Dentro do casamento, essas duas coisas básicas precisam... É lógico que a mulher precisa ser respeitada. É lógico que o homem também precisa ser amado. Já pensou, eu caso com uma mulher que não me ama? Eu te respeito, meu querido, tudo bem. Eu gosto do João, mas... né? Mas eu te respeito. Será que o homem vai se sentir feliz? Não, ele quer ser amado, ele quer ser correspondido, mas não é a coisa principal para ele. Amém? Então, a mulher precisa entender que quando ela desrespeita o marido, ela está brincando com fogo. Ela está quebrando um princípio bíblico muito importante, que Jesus mesmo disse, Paulo disse, mulheres, respeitem seus maridos. Você vai ser mais feliz assim. E o que é respeitar? Eu vou falar aqui na qualidade de homem. Por exemplo, o homem está ali falando, dando sua opinião, a mulher já interrompe, diz, você não é nada disso, você não sei o que lá. Eu conheço mulheres que são assim, que desprezam o homem, que você é um burro, você não sei o que, você é que nem aquele seu pai, não sei o que lá, tá. Isso, gente, isso desmorona as emoções de qualquer homem, certo? Ouça, mesmo que você tenha opinião contrária, ouça. Não é assim que você espera que o subgerente ali do banco, quando o gerente está falando, ouça. Aí você pode ter, com todo respeito, posso expressar minha opinião? Não é assim numa reunião de gente civilizada? Uhum. Posso expressar minha opinião? Olha, desculpa, mas eu penso exatamente o contrário do que você está dizendo.
não é? Mas não em público, né? Lógico que não. Lógico que não. Isso é uma coisa ali entre o casal. Aí o que acontece? Eu acho interessante isso. Se o homem tem a parte dele, que é o amor, qual vai ser a tendência, creu Marx, imediata desse homem que ouve a opinião contrária da sua esposa? Ele ama a Vânia, né? A Vânia que está nos ouvindo ali. Ele ama a Vânia e ouve a opinião contrária dela. Qual é a sua tendência? Cuidar mais dessa mulher. É dar ouvido a essa opinião, Cuidar mais. não é? A gente considera o vaso mais fraco. Poxa, eu vou satisfazer. Eu me sinto assim. Eu tenho uma opinião. Você é honrado por ter aquela pessoa do seu lado. Exato. Sabe por quê, irmãs? Falando isso para as irmãs. O homem, eu até sempre falo isso há muitos anos. Quando seu marido disser não, você vem e fala uma coisa. Ele fala, não! Esse não, ele não é um não definitivo, que nem o seu é, que nem os das mulheres é. Quando a mulher fala não, meu Deus do céu. Agora, quando o homem fala não, não é isso, é que o homem, ele tem... Ter tempo para processar. Ele precisa de tempo para processar. E quando você diz não, você está postergando uma decisão. Porque quando você diz sim, acabou. A criança chega e fala assim, pai, você compra o brinquedo para mim? Você fala sim. Você vai depois de chegar para a criança e falar, não, mas você prometeu, você não tem palavra, não é assim? Então, quando o homem ele diz não para a mulher, ele está simplesmente dizendo, me dá um tempo para pensar, para raciocinar, porque você pensa muito rápido. Você já chegou aqui com esse assunto pensado. E eu não, eu tô fresh aqui, tô fresquinho nesse assunto ainda, deixa eu pensar. Então esse não é uma defesa, eu vou pensar. Aí o homem começa a pensar. Pode ver que muitos nãos do seu marido se transformam em sim depois. Agora, tem esposas que na hora que o cara fala não, ela já sai no braço. Como é que é? Eu não quero nem saber da sua opinião, não sei o quê. Ainda mais essas mulheres que trabalham, que ganham dinheiro hoje em dia. Ela fala assim, eu não preciso do seu dinheiro. Já joga na cara do sujeito assim, eu não dependo de você, e bababá. Pronto, joga o relacionamento no ralo. Exato, por isso que tantas separações. Tantas separações. Ou então, às vezes, tanto trabalho pro pastor, pro padre, pro psicólogo. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, não sabem ouvir um não e ter calma. Teu marido falou, não, relaxa. Faz que nem ele, vai orar, pede para Deus. Deus é maior do que ele, manda nele, né? E aí, que nem a Eliane sempre fala, né? Que eu nunca gostei de planta. Pra mim, planta, cachorro, é tudo coisa que não tem valor nenhum. Aí ela disse que ela orava para que eu tivesse amor por planta, né? Gente, esse negócio, eu fico até com medo dela. Porque o tanto que hoje eu gosto de planta, pra vocês terem uma ideia, eu cuido de um pé de giló lá em casa. Eu cuido de um pé de giló como se fosse meu filho, entendeu? Todo dia põe ele pra fora, põe ele pra dentro, ponho aguinha, pergunto se ele tá bem, faço carinho. E você não gosta de giló? E eu não como giló nem pagando. E o meu sonho é um dia colher um giló pra dar pra minha esposa. Falar, tá aqui o giló, coma. Porque Eliane come giló cru, que nem passarinho, né? Então, gente, então, o que acontece? Eu passei a gostar de planta. O ano passado eu cultivei pimenta, colhi tomate, pimentão, né? Tem várias plantas de árvore lá em casa, figo. E eu não tinha mas a Eliane orou por isso e Deus foi mudando o meu coração. Amém. Então, queridas irmãs, é assim que a pessoa crente conquista. Não é que a mulher vai ser um capacho do marido, mas é que a sociedade precisa de um mínimo de organização. Então, Deus escolheu. Há casos em que a mulher acaba assumindo a liderança, há casos quando o homem se omite, quando o homem contraria a palavra de Deus. Vamos pensar em um homem alcoólatra, num homem que não sustenta a casa, num homem que não assume seu papel de provedor, um homem que não cuida bem da sua esposa, um homem que não cuida das necessidades básicas da sua esposa, não atende. Essa mulher é obrigada a lutar por si mesma. Aí vai dizer assim, mas ela assumiu o papel do marido. Não é ela que assumiu o papel do marido, ela tomou conta de uma coisa que não tinha ninguém, não é? É que nem eu como pastor, às vezes, tem alguém que recebe um cargo na igreja, mas não faz nada. Aí a gente chama alguém para ajudar naquela área, a pessoa fica toda ofendida. Mexeu na minha área.
Eu já passei por isso muitas vezes. Mexeu na minha área. Quer dizer, não está fazendo nada. Certo? A gente pede, entra por ouvido, sai pelo outro. Aí a gente pede para outra pessoa, invadiu a minha área, né? É a mesma coisa no casamento. O marido começa a dizer, minha esposa está tomando o papel do homem. É lógico, você está sendo o quê? Um assistidor de televisão em casa, certo? Não cuida dos filhos, não tem reação, não tem atitude, não tem... E aí é que nem uma Abigail. A Abigail vai lá, certo? Toma as rédeas do negócio e salva a família. Porque se dependesse do Nabal, bau, tendo tudo pro brejo. A gente vai dizer assim, mas a Abigail pecou. Não. Pelo contrário, Deus depois ainda matou o marido dela e deu ela pro rei. Certo? A Abigail foi sábia, ela salvou a família dela. Se você não sabe que história é essa, vai lá na Bíblia, lê lá, né? A Abigail salvou o casamento dela, salvou a família, da morte inclusive, porque o Davi era um guerreiro, ele ia lá acabar com todo mundo, certo? E ela foi lá e com sabedoria transgrediu a vontade do marido, certo? Então nós vemos aí... Salvou a cabeça dele. E salvou a cabeça dele. Tem muita mulher que faz isso todo dia, sabia? Tá sempre salvando o marido, né? Então, a autoridade, queridos, não existe autoridade que não venha do céu, não venha de Deus. Então a autoridade do marido, ela vem de Deus. Então a esposa precisa entender isso, que o marido é a autoridade do casal. Uma mulher não quer ter um homem como autoridade na sua vida, então ela não casa, ela fica sozinha e ela vai ser autoridade sobre a vida dela, só ela e Deus mesmo, né? Eu vejo mulheres que dizem assim, não, quem manda em mim é Jeová, sabe aquelas mulheres bem assim? É Jeová, isso aqui. Quando a mulher fala assim, eu já sei que quem manda na casa é ela. O chimarrão é doce, entendeu? O chimarrão é doce, o cara tem que tomar chimarrão docinho, porque senão a mulher, o cara tem que falar pianinho com a mulher. E você, minha irmã que tá aí ouvindo, você é assim, você precisa mudar, viu? Precisa mudar porque não tá na Bíblia, aqui na palavra de Deus. Você pode ser muito crente, cheio do Espírito Santo, mas a tua fé começa obedecendo a palavra. Amém? Então, a gente agora está na rede social, a gente tem que falar para os outros, né? Então, marido e mulher, diz assim, era de se esperar que Paulo começasse os novos relacionamentos pelos mais íntimos, pelo convívio mais íntimo, né? Que pode existir entre dois seres humanos, marido e mulher. Depois ele diz assim, eles são iguais na criação. Deus deu o homem e a mulher domínio sobre a terra. O homem e a mulher compartilham por igual da imagem divina, né? Eles são complementares. Está em Gênesis 2,18. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira frente a frente Far-lhe-ei uma companheira frente a ele. A ideia é como correspondente a ele, complementando justamente pela diferença. É como eu falei do violão no começo. Sem a corda o violão não funciona, sem o braço o violão não funciona, sem a câmara, sem a caixa o violão não funciona. Um complementa o outro. O casamento é assim. Se não tiver o marido, se não tiver a esposa, vai faltar alguma coisa, certo? Vai faltar alguma coisa. Por exemplo, para reproduzir. Não vai dar para reproduzir porque falta o oposto, certo? Então, já falta. E outras coisas, né? Eu, por exemplo, no meu casamento, no meu relacionamento com a Eliane como pastor, o pessoal diz assim, mas não tem pastora, não sei o que. Claro, tem sim, queridos, porque toda esposa de pastor acaba sendo pastor também. Se ela não é pastora, ela é pastor também. Essa daí é super. Não é? Por quê? Super. Porque, tipo assim, tem coisas, queridos, que uma mulher jamais me procuraria para pedir conselho. Jamais. Mas procura minha esposa. Tem coisas que uma mulher jamais abriria o coração dela comigo. E vai abrir com a Eliane. Então, no nosso relacionamento como pastor e pastora, a Eliane, 90% dos casos, é ela quem cuida das mulheres, que é a maioria na igreja. Então você vê que quanto ela reduz a minha carga de trabalho, né? Ela não prega no domingo, ela não faz uma série de coisas que eu faço, para o qual eu preciso de tempo para me preparar. Muitas visitas que eu faço, ela não conseguiria fazer a mesma coisa, mas por outro lado, muito do trabalho pastoral é ela que faz, porque ela cuida das mulheres, ela entende as mulheres no linguajar das mulheres que eu, como homem, nunca vou entender, certo? O emocional, né? Inclusive o meu casamento, daquilo, assunto, tudo que a gente estava falando, eu aprendi tudo com ela, porque
Ela dava o curso das mulheres únicas, a mulher única foi uma bênção. Então, alguém quer falar alguma coisa? Não? André, quer falar alguma coisa? Tá super feliz, né? Com o marido, amém. Ele mandou você ficar quietinha, né? Ah, tá bom. Então, deixar as feministas tudo de olho arregalado, né? O padrão de Deus para o marido, o que já falamos, o padrão de Deus para o marido é o de amar a esposa, como Cristo amou a igreja, né? Eu lembro que quando eu me casei, eu cheguei pra Eliane assim, lá tá gravado, inclusive, né? Tá lá na fita, aquela fita cassete, sei lá como chama aquela fita. E eu falei lá pra ela, né, que eu estaria disposto a dar a minha vida por ela, né? Estaria disposto a dar a minha vida por ela. Então, ela pode cobrar, eu posso morrer a qualquer hora por ela e ela vai ter que arrumar outra igual a mim. Então, mas eu acho que esse é o papel do marido mesmo, certo? Se alguém atacar o meu lar, eu vou dar minha vida por ela. Esse é o papel do homem, não é, Cleo Marques? Vou lá, vou entrar na frente da faca, vou entrar na frente da bala, certo? Vou enfrentar o leão, vou enfrentar o urso. Por quê? Porque é minha esposa. Amém? Então, é uma honra, é uma coisa de honra que é dada ao homem. E por isso o homem, ele precisa ser respeitado, certo? Deixa eu voltar aqui, né? O homem precisa ser respeitado. Então a mulher precisa desenvolver essa característica de respeitar o marido. Como eu disse, nunca pense que seu marido disse um não. Pense que ele disse um talvez. Vou pensar. E aí você pode orar. Quando o casal é solteiro, a maioria, 99%, a moça vai se encontrar com o namorado, ela se enfeita, ela fica bonita, é a natureza, certo? E aí ela vai lá com palavras doces, meu amor, e aquela coisa toda. E o homem também recebe ela com todo carinho, fala no ouvido, aquela coisa, aquela melosa, tal. Casaram. Parece que a mulher pega, compra uma luva de boxe e vamos pro primeiro round. Queridas, não compre a luva de boxe. Continue do jeito que você era. Eu vou conversar com eles sobre a reforma na sala, né? Aquele banheiro que eu quero reformar, que eu tenho aquele sonho de ver aquele banheiro diferente. Então, querida, prepara um jantar para ele, entendeu? Prepara um jantar, né? Sem boneca toda, sabe? Aí chega pra ele, a hora que você tá ali com ele, naquele, né, momento agradável, fala assim, ai, querido, nossa, pra complementar isso, só um banheiro novo, né? Que marido que existe, eu já pego o martelo e a picareta e já vou lá pro banheiro, derrubar tudo lá. Vai demorar uns 18 meses pra ficar pronto, né? As mulheres têm que ter esse entendimento, vai demorar uns 20 meses pra ficar pronto, né? A Eliane já aprendeu que comigo é assim, é tudo no passo do lagarto, certo? Então, Acho que é todo homem. E então, aí a mulher fica, e aí também tem esse negócio, a mulher tem muita pressa. Então, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Sabe como é que faz? Fala assim, vou contratar uma pessoa para fazer isso. Aí, rebeldia, isso é rebeldia. Se rebelando com a autoridade, né? Tá, essa parte tem que morrer também, Marcelo. Viu? É igual dar um tempo pra pensar. Pede opinião e não dá tempo pra pensar. Eu já tô com o orçamento pronto aqui, ó. Só você assinar aqui embaixo, né? Posso ligar agora? Viu, amor? Você não precisa nem ter trabalho. Eu já escolhi o cara, vai cobrar 2 meses do seu salário aqui só de mão de obra, né? O cara vai cobrar $100 a hora, que nem o Luizão, assim, né? $100 a hora. Então, queridos, tem que ter, tudo tem que ser em comum acordo, amém? A mesma coisa quando a gente fala, que oração? 9h57, já vou terminar. Quando a gente fala sobre negócios, né? Vai comprar uma casa, vai comprar um carro. Então precisa ter acordo. Porque às vezes, querido, o homem vai lá e escolhe o que ele acha mais agradável, mas esquece da família. Ele precisa ouvir a esposa. Então o papel do marido de amar a esposa é isso. É também colocar a esposa num lugar de excelência. Amém?
Então, quando a gente fala de submissão, nós estamos falando dessa integração entre amor e respeito. A mulher precisa entender que o marido precisa mais de respeito e depois precisa de amor. A esposa precisa mais de amor, porque junto com esse amor vem o respeito. Amém? Que homem que ama uma esposa não vai respeitá-la, não vai honrá-la, não vai dignificá-la. Né? Eu já vi marido que, falando entre os homens da esposa, fala, ei, aquela lá. Ela não tem nome, é aquela lá. E as esposas chegam e falam do marido e falam assim, o outro, sabe o que ele falou hoje? Eu falo assim, o outro é o amante ou é o marido? É o outro? Mas não é, ela não quer nem falar o nome, né? Chega pra mãe e fala, ih, o outro hoje, não sei o que lá. Que não é assim. Tem que honrar o marido em todo o tempo, na presença dele e na ausência dele. Amém? Até porque os fofoqueiros, queridos, eles estão sempre de plantão, viu? Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Se alguém tiver alguma pergunta, fala lá no grupo, ou domingo que vem a gente está aqui. Pai amado, Pai querido, graças te damos pela Tua palavra. Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é verdade e vida. Ela é a lâmpada que ilumina a escuridão e nós hoje te pedimos que abençoe, Senhor, os casais, as famílias, marido, mulher, filhos, abençoe o relacionamento, para que todos nós tenhamos um relacionamento bíblico, Pai. Que o nosso casamento seja harmônico, seja alegre, haja alegria no casamento, haja prazer na vida conjugal. Oh Deus, que o marido ame a esposa intensamente, não tenha olhos para nenhuma outra, Pai. Que a esposa também, Senhor, respeite seu marido, honre seu marido, ame seu marido em todo o tempo, Pai. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Amém.